Estamos aqui reunidas mais uma vez no nosso sofá para termos uma roda de conversas entre mães. No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre as transformações no corpo da mulher que pare e o impacto que a mulher recebe do parto ao pós-parto. E como deu para perceber, nós quatro temos coisas semelhantes, mas apesar das semelhanças, cada uma tem a sua história e a sua individualidade. Eu fui uma mulher tentante, a Potira mãe aos 40, a Roberta teve uma experiência de intraparto, a Karina ameaça de prematuridade, mas todas nós, ao atravessarmos o portal da maternidade, conhecemos e enfrentamos o puerpério. Nós sabemos que não abraçamos todas as mães e nem todas as realidades num primeiro episódio, e nem teria como, né, num único episódio. Mas cada vivência com a maternidade, ela tem suas subjetividades e isso traz angústias e sentimentos diferentes. Também sabemos que todas nós tivemos um longo caminho para atravessar, um mar de ondas para nadar, ora ondas mais suaves, tranquilas, que nos embalaram, ora ondas mais intensas, barulhentas, que nos aterrorizaram. Também tivemos e temos momentos alegres e felizes, mas nem sempre, especialmente nos primeiros dias, a gente consegue acessar esses sentimentos, a parte boa dos sentimentos. Bom, vamos indo então para o nosso segundo episódio. Nós somos o Mãe Entre Mães no Sofá. Eu sou a Nayara Milharese, mãe do Murilo. Eu sou Potira Zamberlan, mãe da Antonella. E eu sou a Roberta Serra, mãe da Mariá. Eu sou Karina Benetão, mãe do Arthur. E hoje o nosso tema é Desmorona-se um castelo. Nunca gostei tanto do meu corpo como quando estava grávida. Não tinha muito espaço para as imperfeições que outrora me incomodavam. Uma nova gestalt, achava tudo lindo, achava tudo belo. A barriga à mostra tinha que ser exibida. Encontrava coro nesse fenômeno singelo. Todavia, o corpo que expande não contrai na mesma medida. Após o parto, desmorona-se um castelo. Flacidez, gordura, celulite, estria, queda de cabelo. Depois do parto, o que vivemos? Vivemos sonho e pesadelo. Esse texto lindo e poético foi sonhado, sentido, escrito por uma amiga, por nossa amiga e escritora Nayara Milharese. Lindo. E a gente usou então esse texto para dar nome, né? De uma certa forma, ele ajudou a gente a compor o episódio de hoje, justamente por esse aspecto sensível que a gente, né, tá querendo, tá tentando conversar hoje, que é ali os primeiros dias, o puerpério. Sim. E antes da gente começar, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Acho que nós até conversamos um pouco sobre o clima, né, desse episódio. Mas e aí, gente? Foi fácil para vocês se prepararem para esse episódio, para esse tema? Especialmente, não. Acho que é um tema muito difícil, né? Assim, de uma certa forma, a gente volta para a cena, né? Ou volta com força total, com algumas lembranças, ou um certo rasante, negando outras, né? Pela dificuldade, por aquilo que suscita, né? Então, mesmo a gente tentando conversar sobre, ou querendo falar sobre com outras mães, né? Inevitavelmente a gente toca na nossa própria experiência, e eu imagino que não tem uma experiência de puerpério que seja fácil, né? Sim. Porque a gente revive, né, as experiências anteriores, né? A gente vai buscando as experiências anteriores e isso traz algumas lembranças que não foram só confortáveis, né? A gente sabe que muitas mulheres nos primeiros dias precisam, né, enfrentar esse desmoronamento, né, que é o nascimento e que ela se depara com algo que ela sonhou, mas com o nascimento ela se depara com uma outra Com a realidade, né? Com a realidade mesmo. Eu, falando por mim, assim,
e isso que você está falando, né? Assim, de entrar em contato com as vivências anteriores, só que às vezes isso nem sempre é pensado ou é percebida quando você está vivendo, Sim. né? Eu preparando o episódio ou me organizando para o episódio, eu me dei conta, assim, de uma tristeza que eu, no meu puerpério, eu não tinha dado conta, né? Porque eu tinha dado conta de uma oscilação. Mas eu ter, né, essa tristeza que hoje eu me preparando para o episódio, eu percebi, nossa, mas da onde veio isso, né? E que na vivência você não dá nome, você nem Não dá nem tempo de dar nome, nem dá né? tempo de nomear da onde vem, o que é, né? Você só vai Uhum. dando conta e posteriori talvez possa pensar, né? Que é o que a gente tá fazendo agora, né? Sim. Para mim foi sofrido. Para Né? mim foi intenso. Eu pensar o episódio, pensar naquilo que a gente acredita que é importante ao pensar no desmoronamento das idealizações, de todo o processo que a gente passa, né, dessa construção de um útero-mente do bebê quando a gente está grávida, né? Então eu imaginei que eu ia assim sentir, mas eu não imaginei que eu ia sentir tanto. Então, eu tinha uma ideia que eu estava muito mais elaborada do que realmente foi eu revisitar um pouco na construção das ideias aqui para a gente poder trazer esse tema, né, e alcançar outras mães que também passaram por intensidades, ambivalências, né, desse início. Então, Eu tenho foi uma intenso. desconfiança que mãe não elabora, não dá tempo. Principalmente essa fase, assim, né? Eu acho que a gente vive e vai sobrevivendo, né? Eu me lembro muito, assim, de contar os dias. E eu falava, assim, que um dia, para mim, eu tinha uma sensação de que o dia durava 48 horas. Uhum. Durava muito, né? E ainda Sim. assim eu ficava contando, né? É menos um dia de porpério, menos um dia. Ou sobrevivemos mais um dia, mais um dia. Hoje meu filho já tá um pouco melhor, já tá um pouco mais desenvolvido, daqui a pouco isso passa. Mas é muito difícil essa fase, muito difícil. Sim. E pensando no reviver, né, o quanto a gente foi buscando, conforme a gente foi escrevendo, pensando no episódio, eu me lembrei de algo que eu vivi também lá no início, quando a Antonella nasceu. Eu estava achando que eu fosse achar maravilhoso o nascimento, que eu fosse, assim, ser a coisa mais linda. E quando ela nasceu, veio uma coisa assim, um estranhamento, o que é isso? O que eu vou fazer? Quem sou eu? Quem que é ela? E isso me angustiou muito, porque eu achava que eu tinha que sentir aquilo que as pessoas já relataram, porque nem Um amor né? desmedido. Um amor, uma coisa maravilhosa, né? E eu fiquei muito assustada com aquelas minhas sensações, porque além de não achar tudo lindo, nos primeiros dias eu não conseguia muito me conectar a ela. Então eu pensava, gente, eu tô enlouquecendo. O que é isso que eu tô sentindo? Porque ia contra muitos relatos, né? Por isso que eu penso que é tão importante a gente abrir esse espaço aqui para Sim. falar sobre Sim. isso, né? Porque nos dias de hoje ainda tem muito isso propagado, né? Sim. E isso fica no imaginário das pessoas de que nasce um bebê, nasce uma mãe e a gente já está amando imediatamente, né? Isso. E o amor é construído. E como a gente tem que tomar cuidado com essa frase, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Porque não nasce. A mãe é construída, Né? na turbulência do encontro. Exatamente. Né? A mãe é construída, é reconstruída, destruída, né? No porvir do processo. Sim. Porque nasce um filho, né? A gente nasce tem um bebê. E nós temos, nasce um bebê, um filho também é sentido e construído. E nós temos que sair do desejo de ter um filho para o desejo de ser mãe. Né? Sim. Que o desejo de ter um filho é diferente do desejo de ser mãe. A minha irmã me perguntou na maternidade, acho que eu estava no 2º dia ainda na maternidade. E aí, você já ama ele?
E daí eu olhei para ela, olhei para ele, olha, eu tô conhecendo ele, tô me recuperando do parto, e tô feliz, tô contente, tô encantada, mas eu acho que não dá para dizer ainda que é amor. Que é amor, E né? só que eu tava muito tranquila para dizer Uhum. isso, sim, porque eu acho que eu pude me respeitar nesse sentido e entender mesmo que eu estava vivendo uma experiência que demandava tempo. Ah, mas você já tinha gestado por 9 meses, não deu tempo de desenvolver amor? Mas quem é esse bebê, né? É muito diferente a relação, né? É. Porque quando você está se relacionando com um bebê dentro de você está se relacionando com um bebê Imaginário. desejado. Uhum. Você está se relacionando em parte com você mesma, está dentro de você, a sua barriga que você acaricia. Ah, e o bebê sente, sim, é importante. Você ainda tá cuidando de você. Exatamente. Né? Tá olhando para você. Mas quando o bebê nasce, de fato, a gente precisa conhecer esse bebê, né? E é no dia a dia, é no cuidado, né? Na troca de fralda, na amamentação, no sono, no choro, que a gente vai se sintonizando com o bebê. Ou não, né? Ou não. E o quanto que é esse ser estranho, né? Que nasce. O estrangeiro. O estrangeiro, né? A gente também precisa, assim, pensar que, além de tudo isso, né? Do desmoronar-se o castelo, e o desmoronar-se o castelo também precisa vir para que se construa um novo castelo, porque a mulher, ela tá mudando uma identidade, ela tá virando mãe. E isso diz muita coisa. Uma transição. É uma muito transição, profunda, né? Então, essa... É difícil, mas é importante. É Isso. importante. É necessário, né? Então, porque ela senão muda... não abre espaço para novo, muda né? a relação com o marido, não é só mulher e homem, é mãe e pai, relação com os pais, né? Relação com... agora eu sou a mãe, eu que vou cuidar desse bebê. Eu lembro que com a Maria, eu também tive esse estranhamento. Eu, assim, ela nasceu, achei linda, maravilhosa, né? Hoje eu vejo as fotos de recém-nascida, eu falo, nossa, eu achava ela linda, né? E hoje ela tá muito mais linda, porque desinchou, né? Mas eu achava linda, maravilhosa, apaixonante. Só que é isso, assim, eu falava, nossa, eu tinha um ímpeto de cuidar, meio como se fosse algo de sobrevivência, né? Então tinha essa coisa de cuidar, mas essa relação de amar, né? Ela vem com o tempo mesmo. Né? Gente, eu consigo localizar quando foi que foi surgindo. Foi por volta dos 3 meses dele. Talvez um tempo demasiadamente longo para algumas pessoas, mas eu lembro, assim, de ele estava ali com 3 meses, de colocá-lo para dormir, e naquele dia eu senti uma coisa muito boa, assim, muito gostosa, do tipo, nossa, que delícia. Eu estava exausta, já era tarde, né, ele estava com o sono bem desregulado, mas eu senti ali uma coisa muito boa, assim, tanto que foi no dia que eu escrevi um texto que fala sobre a jovem mamãe precisa de tempo, que é exatamente isso, né? O tempo que eu, no caso, levei e a gente precisa enquanto jovens mamães, recém-mamães, para se lançar, para conhecer, para experimentar, para sentir, para se frustrar, né? Porque né, o meu início ali foi muito difícil, tiveram muitas frustrações por conta de uma amamentação difícil, enfim, né? Então, a gente realmente precisa de tempo. Só que hoje eu acho interessante isso, porque como eu consegui fazer esse registro do texto, isso acabou me ajudando a localizar ali por volta de quando foi que eu comecei a sentir, de fato, esse amor gostoso. Olha que legal a questão legal. do tempo. Porque o tempo, ele tem o caráter atemporal mesmo, né? E como ele é algo subjetivo. Porque você dá um nome dos 3 meses e você consegue escrever com 3 meses. Gente, De madrugada. eu tive a sensação de emburrecer. Eu fui conseguir voltar a escrever, que a escrita sempre fez parte da minha vida, assim, a escrita sempre me salvou, na verdade. A escrita, a poesia, a linguagem poética, e eu não conseguia escrever. Parecia que eu estava tão inundada com as demandas, né? E com tudo que a realidade estava me impondo, né, nos impondo enquanto família, enquanto também vincular, a escrita veio depois de 2 anos.
Olha Foi só. muito tempo para É. conseguir voltar a escrever. Trabalhar assim, né? Mas parecia que o trabalho já era um respiro assim também, né? Ir trabalhar era um jeito também de respirar, de sentir que eu estava retomando com alguma parte minha, Sim. né? De aquela coisa gostosa de trabalhar ao mesmo tempo que pensava no bebê, é claro. As ambivalências, né? Que as ambivalências, né, vinham Nos acompanhadas. rodeiam. Uhum. Mas esse tempo, ele vai vindo de uma forma muito relativa e para mim veio com nuances. Então, tinham momentos assim que eu falava, gente, que coisa é isso que eu vivo? O que eu sinto? Esse bebê dentro de mim, ele ali lindo. E tinha horas, né, tem uma amiga que fala sobre a janela, né? Da gradinha, da rede na janela. Não, é pra gente não jogar o bebê, pra não jogá-lo para fora, né? Porque realmente tem uma intensidade muito grande que nos convoca a sentir e ter a sensação de estar enlouquecendo às vezes. Mas né? pensando no tempo, né, que você está falando, eu fiquei pensando assim, que o nascimento é como se fosse uma reforma com a gente dentro. Que interessante. Que metáfora linda. É né? verdade. Porque não, imagina você dentro de uma reforma. É enlouquecedor. A gente fica irritado, a gente chora do que, ai meu Deus, não acredito, não tá pronto ainda, achei que fosse. E eu acho que tem muito a ver com o nascimento, né? Assim, quando vem, desmorona mesmo, né? E eu acho que o tempo, o quanto a gente precisa do tempo, né? Porque a reforma é isso, precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de paciência, Não se né? controla. Precisa pisar num chão novo, né? Que é uma Se área ambientar nova, depois se que tá ambientar, pronto, se Os adaptar, cacos, né? né? Isso, né? Então, e você estava falando do tempo, eu fiquei aqui pensando, olha só, né? Eu acho que o nascimento tem a ver com reforma com a gente dentro. E você né? falou de reforma, né? É uma sensação que eu tinha muito no meu puerpério, de estar desfragmentada, assim. Eu tinha muito essa sensação de essa oscilação, esse tempo maluco, né? Que um dia parecia que eram 3, e que hora você queria que passasse rápido, hora você queria congelar o tempo. Então, eu me sentia muito essa imagem da reforma, acho que casou muito com o que eu vivi, assim, de sentir meio que Lego fragmentado, né? E que como ir construindo essas nossas partes, novas partes, porque não vai ficar igual como a gente falou no último episódio, porque é uma nova identidade que está se É construindo. uma nova reconfiguração. Né? Junto com um novo ser que está ali. E um ser que eu acho que mexe com várias questões, assim. Muitas. Né? A primeira que me vem, pensando na ruptura do nascimento, é a palavra desamparo. Eu acho que o desamparo ele vem em várias camadas, assim. Primeiro, o desamparo do bebê, né? Que é um ser que tem uma completa dependência, uma passividade, que ele precisa de nós e de quem cuida, né? E daquilo que estamos dispostas a estar fazendo por ele. Então, é um ser que fala, tem alguém completamente dependente de nós. E esse desamparo do bebê, que nos exige, que é uma realidade que se impõe, né? Uma realidade, fala também, eu acho, do nosso desamparo. Né? Que é algo da constituição humana, né? Que viemos a esse mundo sofrendo um desamparo e vivemos sobre esse desamparo durante a caminhada da vida. Né? Então, o desamparo diante também a nossa falta de controle, que não temos controle sobre as coisas, né? O desamparo do nosso processo regressivo, daquilo que a gente retoma dentro de nós ao ter um bebê, né? E eu acho que também é o que nos salva. Eu acho que ao mesmo tempo o desamparo é que nos põe na realidade e diz assim, você precisa do outro. Né? Você sozinha não dá. Né? Você precisa de alguém. Né? Que nós também temos um processo de dependência. Temos. Né? Que vem junto, que vem junto. E falando sobre o desmoronar-se o castelo, eu tenho uma vivência, uma passagem bem cômica hoje, eu diria, que também aconteceu na maternidade.
lembrei disso até pelo que a Karina estava falando, que de uma certa forma hoje eu considero quase como se fosse uma ajuda do meu marido me empurrando para essa nova realidade. Mas durante a gestação, ele tinha o hábito de ficar tirando muitas fotos minhas, assim. E foto, né? Qualquer novidade, qualquer pose era uma pose para ele. E eu fiquei acostumada com isso, né? Aí o neném nasceu, estávamos lá na maternidade, eu estava no momento, acho que era o segundo dia também, já estava conseguindo ficar um pouco mais ereta, assim, né? Porque sentia muita dor, então, vamos tirar uma foto aqui, eu queria tirar uma foto com as lembrancinhas. E aí eu queria tirar essa foto sozinha com as lembrancinhas. E aí ele disse assim, não faz o menor sentido você tirar uma foto dessa, né? Ou você tira foto com o bebê, ou você não tira foto. E eu não tirei a foto, porque eu fiquei, tá, o bebê, realmente, ele é o protagonista. E aí a gente precisa se achar nesse novo lugar, assim, né? Porque até ontem, literalmente, né? Até o dia anterior, eu tava em todas as fotos, né? E a partir daquele momento não era mais, né? Então parece uma passagem concreta, né? Mas hoje eu acho bem interessante nesse sentido, porque na hora eu senti como um empurrão, um soco mesmo, né? Mas é isso, o pai às vezes ele vai ajudando a gente a ir entrando em contato com essa nova realidade que é tão difícil, né? Mas ainda prevalece a sensação de é uma ajuda, mas não é assim tão amparada, né? Sim, ou né, ajuda a gente a não enlouquecer, né? Eu lembro, assim, de falas do meu marido ou de situações que eu ficava, assim, meio angustiada. Não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, porque olha isso que tá acontecendo. Daí ele olhava assim, mas é só você, sei lá, fazer tal coisa. Aí eu, é verdade. É como se traduzisse, né? Nossa, e era uma angústia, né? A gente fica, esse processo regressivo, a gente fica, né, que você falou, a gente emburrece. Eu acho que sim, eu falava que eu tinha perdido meus neurônios também. A memória, os esquecimentos, Eu né? esqueci a minha idade, gente. Eu falava assim pro Marcos Henrique, eu falava assim, amor, quantos anos eu tenho mesmo? Que alguém perguntava, você teve a Maria com quantos anos? Quantos anos eu tô mesmo? Porque você perde os neurônios, né? Perde o referencial também. Perde o também. referencial. Então, eu demorei para saber a minha idade, falar, né, certinho. Demorei aí uns 2 anos também. Mas é isso, esse processo regressivo que a gente precisa, que é necessário para a gente poder se conectar ao bebê, deixa a gente também regressiva, né, e regredida. E a tudo. Sensível, porosa, né, com todos os poros dilatados. Então, eu até falei na minha análise sobre essa sensação dessa tristeza que eu não estava localizando, porque não era uma coisa, assim, eu sentia que era como se fosse uma nuvem, né? Uma nuvem negra, assim, agora que eu fui sentir isso, não lá era tudo meio embolado. E aí a gente foi conversando e ela me ajudou a localizar algumas coisas, assim, e tinha muito a ver, hoje entendendo, com essa sensibilidade. Tudo o externo, o que vinha do externo, o quanto eu estava muito aguçada. Sim. E aquilo, né, entrava de um jeito muito dolorido. Tanto que até conversei com meu marido e falei, olha, você lembra de tal e tal situação dele? Nossa, mas essa situação, desse jeito você sentiu? Imagina, não era isso. Eu falei, gente, então, você vê como porque não tem como a gente fazer essa dilatação dos poros de forma seletiva, né? Então, a gente não fica porosa só para o bebê. A gente precisa ficar para o bebê para conseguir captar o que vem dele, né? Então, tudo aquilo é novo. A gente precisa decifrar o choro, se é fome, se é sede. Que é uma mente primitiva. Sim, se é uma outra coisa. Então, aquela criança está aprendendo a se comunicar, a gente precisa traduzir tudo aquilo que é novo, uma linguagem que a gente desconhecia, só que vem um combo junto, né? Então, a gente fica porosa para tudo, né? Para as relações familiares, né? Para as relações não familiares também, para aquilo que está acontecendo no mundo, né? Então, eu me lembro que eu
eu quis não saber de notícias. Aham. Porque eu precisava me blindar de alguma forma para tentar. Porque eu fiquei muito manteiga derretida. Uhum. Qualquer coisa eu chorava, mas assim, Eu muito. também. Uhum. Então eu precisei, não, então noticiário eu não vejo mais, não me conta as coisas, eu não quero saber o que está acontecendo lá fora agora, porque eu preciso dar conta, tentar dar conta do que está acontecendo aqui dentro, E né? minimamente com a mente disponível, É. né? Porque o dar conta, né, é minimamente com a mente disponível para aquele serzinho que tá ali. E é legal a gente falar sobre isso, sobre esse processo, né, de uma maior sensibilidade, que é um processo esperado, Uhum. espera-se, né? Espera-se, Espera-se que necessário. necessário para que aconteça a relação, né, para que aconteça o vínculo, para que se estabeleça esse vínculo. E como? Por que que a gente fica assim? Né? Esse processo de regredir, de voltar, ele é importante, não somente acontece pela ruptura, mas porque a gente tem que encontrar o que temos dentro de nós. Qual que é o registro que temos de nós de uma fonte cuidadora? Né? Qual foi a mãe? Qual foi o registro que eu fiz dessa mãe? Né? E a gente faz essa visita sem nome. Uhum. Né? A gente vai buscando nomear isso conforme a gente vai sentindo. Por isso é tão intenso. É. Né? E a espera de um bebê que responda. Uhum. Né? Porque a mãe vai sendo confirmada quando a gente vai tentando acertar e acerta. Uhum. Então, por exemplo, o bebê está chorando, você vai tentando. A nossa fantasia é que a gente está entendendo o que está acontecendo com o bebê. Só que o que acontece é que a gente vai aprendendo com o bebê conforme a gente vai acertando. Sim. Então, a confirmação de que eu estou sendo uma boa mãe é quando o bebê se acalma. Aí você Uhum. fala, nossa, acertei. Era fome. Ah, então era sono, ele estava com sono. E aí você consegue identificando cada choro, cada né? choro que ele fala, cada a mãe barulhinho, sabe. cada resmungo, Cada né? momento. Aí você fala, a mãe né? sabe. Ai, dá pra mãe, que a mãe sabe. Ah, ele quer a mãe. Porque a Uhum. gente vai aprendendo como é a comunicação, porque é uma comunicação construída também, a partir do bebê que também vai respondendo à mãe, né? E quando não responde, né, gente? Aí, Né? E no quando, caso de dor, quando né? o bebê não se acalma, nada acalma. Nada. Isso também, né, É um vai ataque a essa indo para um função. lado, é que a mãe vai se sentindo, né, mais insuficiente, mais incapaz, ou Vai dando desespero, vai dando né? Porque não desespero. consegue acalmar aquele bebê. Sim, vai achando É. que tem algo errado só com ela, Uhum. né? E às vezes tem algo com o bebê, às vezes tem algo com a mãe, às vezes tem algo com a dupla, né? Então, são vários, né? Muitas camadas. Muitas camadas. Ou que o choro do bebê é produto da mãe. É, Que a mãe está causando, então que a angústia da mãe causa a Ansiedade. ansiedade Sente, da é. mãe, é. né? E se dá alguma coisa de errado, nossa, fui eu devia, né? Se o leite, por exemplo, não está sendo suficiente, eu devia ter dado mamadeira. Se tivesse dado, ele teria dormido e acalmado. Então, esse processo vai girando muito em torno da onipotência da Vai, mulher, da mãe também. Eu lembro né? no início que a Antonella não dormia praticamente. Acordava de meia em meia hora, 20 minutos. E eu ficava pensando, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Ou o que que eu não fiz? Uhum. Né? O que que eu tô fazendo? O que que eu não tô fazendo? E aí também meu marido foi fazendo uma função bastante importante comigo de poder me acalmar. Olha, às vezes não tem nada a ver com você, a gente tá aprendendo, vamos junto, né? Às vezes é algo dela. E várias vezes a gente achava que era dor, né? Uhum. Não, é dor, ela tá acordando muito, porque ela acordava chorando, né? Então acho que tudo isso vai desorganizando a gente, né? Nos dias de hoje é muito complicado essa questão do choro, porque desenvolveram um aplicativo, Isso. um software, não sei, que fala que traduz os choros Nossa, dos gente. bebês. Sim. Né? E aí, o quanto isso é complicado, né? Porque a gente está falando aqui da construção de um vínculo, de uma aprendizagem, né? De poder identificar as necessidades do bebê e, com isso, desenvolver, né, um sentimento profundo por ele, de amor e tudo mais. E aí me vem uma situação dessa, né? Que tende a tirar, a roubar isso, né? Que vem pronto.
Daí, como que fica, né, a mente da mãe, o espaço da mãe para criar, para construir juntos, né? Para se conectar Para se ao conectar, bebê, né? né? Então, né, às vezes a gente pensa, mas é um recurso importante, né? Então, nos dias de hoje, a gente tem muito essas dificuldades, assim, né? De conseguir se blindar também de algumas ofertas que parecem boas ou parecem inofensivas, mas não são, né? Não São bem são. perigosas, na Sim. verdade. Até porque, né, quem disse que acerta, né, gente? A chance, na verdade, é enorme que não acerte. E eu rezo para que não acerte. Né? Porque realmente é um terceiro não vivo. Não vivo. Né? É um terceiro não vivo, é um terceiro que não dá para entrar no lugar das emoções, Uhum. né? E que eu entendo que tem sim a sua função enquanto saída quando o caos está Se instalado, Uhum. né? Então, algumas saídas assim, quando tem, né, falta uma rede que dê uma olhada um pouco mais próximo, que acolha. Às vezes, algumas saídas assim, a mãe busca, né, como tentativa de organizar Sim. o caos, Uhum. de organizar a bagunça. Isso entra em várias questões, né? Os manuais, os cursos já ali, né, enfim, de várias outras coisas que vêm como tentativa de uma ordem para dizer o que é certo, o que é errado, né? Que momento que as coisas devem ser feitas, que momento que ela tem que acontecer, como uma forma de organizar a bagunça, Uhum. né? A bagunça que às vezes fica muito intensa, fica muito violenta, E a bagunça é sofrimento, né? / sofrimento. Por mais Barra desesperador angústia. que seja, né, é importante que a gente consiga ter minimamente o espaço para olhar para isso, né? Uhum. Nem que seja depois, né? Nem que seja depois, no momento de organizar um podcast, por exemplo, Né? em algum momento, né? Porque realmente ali nos primeiros dias, talvez fique muito difícil achar esse espaço para pensar sobre o que está Nossa. acontecendo, né? É muito difícil. É muito difícil, né? E o quanto é natural sentir alguns sentimentos, né? Difíceis no início. Que é legal falar, assim, que é esses sentimentos de se sentir, não, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz de entender o choro? Né? Será que eu vou... quero dar banho, né? Será que... Eu lembro muito... na maternidade, assim, a enfermeira foi dar o primeiro banho na Mariá. E eu nunca dei banho num bebê. Aí ela olhou pra mim assim, você não quer dar? Eu falei, eu? Claro que não. Eu quero que aprender com você, quero ver, faz aí E eu fui tão espontânea que ela deu risada, né? Porque eu não queria dar banho, imagina, não sabia nem pegar ela direito. E quanto é importante, às vezes, a gente passar por esses momentos, né? Mas isso também precisa ir organizando, precisa ir passando, né? A gente precisa ir se sentindo capaz de acertar, precisa se sentindo capaz de... Não, eu acho que é por aí, né? Ou mesmo que não dê certo, mas tente, né? Até acertar. Minimamente gentil quando errar. Uhum. Né? Porque a gente percebe muitas vezes o quanto algumas mães ficam muito exigentes consigo mesma, né? De ter que acertar o tempo todo, Sim. né? Então, de achar que não pode falhar. Até mesmo não pode sentir. Sim. Não posso sentir cansaço, eu não posso sentir raiva, não posso ficar irritada, né? Então, isso acontece muito também, né? Faz parte do processo. Faz a parte do fantasia de que processo. todo mundo dá conta, Isso. que todo mundo E daí dá, você eu tenho vai, que dar e também. aí você vai nas redes sociais, aí você fica pior ainda, porque Pior você vê ainda. tudo muito bonito, Aparentemente, lindo, né? A grama do vizinho. Aí você, né, fala, nossa, eu tô um estrago, eu tô acabada, eu não tô dormindo, né? Então, tudo isso. Mas pensando nisso que a gente tá falando, né, eu fiquei também, além do ser mãe, tornar-se mãe, né, quanta coisa que a gente precisa lidar, eu fiquei pensando também no quanto a gente perde. Então, quanto, né, o luto que a gente precisa passar dessas perdas, né? Então, assim, é o corpo que muda, é o seio que muda, é o cabelo, como o seu texto. Acho que o seu texto ficou muito claro, né, Nay? Assim, de como a gente precisa
passar por essas questões. Mas eu acho importante que as mães saibam, né, que além dessa coisa de tornar-se mãe, precisa lidar com essas perdas, né? Passar por esses lutos que talvez tenha a ver com a tristeza, quando começa a se sentir triste ou chora do nada. Ah, mas por que eu tô chorando? Ai, nossa, de repente cai minha energia, não sei, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade nem de ir ali com o bebê, né? Então, acho que tudo isso é importante a gente pensar, né? Assim, nessas fases, porque é a identidade que não vai voltar, né? É fazer outra, né? Construir outra. Então, quem que eu era? Será que eu quero deixar de ser quem eu era? Ah, mas eu não vou mais poder fazer tal coisa, né? Então, tudo isso são perdas, Sim. né? Que vai poder abrir espaço para o novo. E Né? não existe luto sem tristeza. Exato. Não existe. Não dá Exato. para passar por luto sem tristeza. E que, vamos abrir um parênteses, né, que eu acho importante, entender que luto não é patológico. Isso, a gente está na Isso, ordem. Né? Porque do a que gente fala de é. luto, as pessoas acham que é uma doença quase, né? Nossa, eu tô em depressão. Não, Né? E não é, né? É algo que faz parte das perdas do processo. Que o processo impõe, né? E esse luto que faz parte do processo do construir-se como mãe, como família, como também faz parte a tristeza das ambivalências da maternidade. Sim. Porque é isso, às vezes a gente espera, né, que fique tudo bem, tudo lindo, agora eu tenho filho desejado, ou às vezes não é desejado, né, mas torna-se ali um desejo. Mas isso também faz parte da vida, né? As ambivalências desse processo todo. Então, a tristeza faz parte, ela pode entrar. E ela precisa, às vezes, entrar. Porque como passar por tudo isso sem elaborar o luto de quem se era, do que se perdeu, será que eu vou dar conta dessa nova fase, né? Eu lembro muito de um medo que eu tinha de sair com a Maria, dar uma volta na quadra. Eu tinha muito medo. E isso tanto faz parte das ambivalências, porque eu penso assim, olha a responsabilidade de ser cuidadora de um bebê. Então, o quanto que isso era pesado também. Se acontecer alguma coisa com ela, né? E eu tô sozinha, olha o desamparo. Eu estava sozinha, desprotegida, né? Demorou um tempo para eu me sentir a protetora, né? Eu poder sozinha ser né? suficiente como protetora. Nossa, Que você me bonito fez isso. lembrar de uma cena. Eu acho que eu não contei nunca para ninguém essa cena. A primeira vez que eu saí de carro sozinha e eu deixei o Arthur. Era um período que ele chorava muito devido às cólicas, devido à alergia dele. E eu tinha que sair para acertar algo da licença, né? Tinha que tirar o dinheiro do banco. E eu saí, eu desesperada, não deu certo em um banco. Eu falei, ai meu Deus, a hora, eu tenho que voltar. Tá dando a hora do choro. E aí é o contrário, sabe, né? Tinha que voltar para cuidar. E eu passei numa preferencial e bati o carro. Bati o carro numa pessoa que estava passando. E aí eu saí do carro já em prantos, chorando, e a pessoa... Foi uma ralada, na verdade, assim. E a pessoa desceu falando, calma, moça, tá tudo bem. E a porta do carro dela estava amassada, mas um amassadão, assim. E ela olhou para mim e falou assim, moça, não foi você que amassou a minha porta, fui eu. Eu amassei a porta na minha garagem, você só deu uma encostada. E para mim tinha sido uma pancada. Olha. E aí ela falou assim, eu falei assim, sabe o que é, moça? Eu tô com meu filho em casa, foi a minha primeira vez saindo de casa dirigindo. E eu tô com a cabeça nele, eu tô com a cabeça lá. Então eu tô preocupada em ter que voltar. Então me perdoa, me dá seu número, dou o teu, porque eu posso esquecer de te ligar depois. Né? E troquei. Só que ali foi tão lindo a reação dela, porque primeiro que ela me puxou para a realidade, assim, falando, tá tudo bem, não foi um grande estrago, né? E ela falou, vai para casa,
para casa. E eu fui com o coração, assim, mas o ter saído, né, essa coisa do desamparo, como que a gente fica numa turbulência. E da separação também, da né? separação, Como é né? difícil, né? Se separar dos nenéns pequenininhos, assim, né? Parece muito. que vai acontecer alguma coisa mesmo, é muito Eles não difícil. vão viver sem a gente. A onipotência. A gente fica, aconteceu, né? mas Assim, comigo. não vai viver sem mim. Aconteceu, estava acontecendo comigo. O bebê estava dormindo, né? Então essa é uma turbulência nossa, né? Que faz parte, que hora vem mais intensa para umas, hora mais, né? Para outras mais brando, mais calmo, mas vem para todo mundo. E lembrei do Freud, que Freud chama de trabalho de luto. Sim. É trabalho de luto porque dá trabalho. Dá trabalho. Né? Passar por isso dá trabalho, a separação dá trabalho, as perdas dão trabalho, e reconstruir um caminho que é novo. A gente não sabe qual é. Né? A gente não domina, a gente não sabe para onde vamos, como vamos, com quem vamos, né? E quem vamos ser. E que carga de sofrimento que vamos estar carregando tudo isso, né? Porque tem situações em que tem esses sofrimentos dentro de uma normalidade, dentro de algo esperado, dentro de algo aguentável, né? Mas também tem situações que a gente vê de perto, ou então ouve, né? Acompanha na clínica, em que o sofrimento fica de uma maneira muito, muito intensa. E que isso precisa de um olhar, isso as mães precisam, e na verdade, acho que esse episódio não é só para as mães, né? Mas é para a rede de apoio, para os pais, porque essas pessoas vão ser o olhar para a mãe, né? Nesse momento. E é importante a gente poder falar sobre alguns aspectos que ajudam a gente a diferenciar, né? Sim. Um sofrimento normal, esperado, que faz parte do processo, e aí algo realmente mais patológico, grave, que vai para uma depressão pós-parto, né? Então tem alguns sinais que a mulher vai dando, a relação dela com o bebê, né, como ela se sente com o bebê, porque, por exemplo, num estado de tristeza, a mãe tá ali muito triste, ou tá irritada, tá brava, frustrada, mas se o bebê pede, ela consegue atender. E quando vai, né, no momento que ela tá ali, ela consegue conversar com o bebê, né, sei lá, fazer uma brincadeira, pôr o dedinho na bochecha, pedir um sorriso, dar um beijinho no pé, dar um cheirinho, enfim. Né, interagir com aquele bebê de alguma forma, ainda que ela esteja sangrando por dentro. Tem um prazer, ao atender o bebê, né? Ou ao se relacionar com aquele bebê. Aparece um prazer, né, de estar ali, mesmo que tá exausto, igual você falou, mesmo que, eu não queria trocar uma fralda agora, né? Mas daí pega o bebê para trocar, aquele sorrisinho, né? Tem um prazer. Então, isso é um sinal, né? São sinais de que a construção está caminhando bem, que é por aí mesmo, que a relação está sendo construída de uma maneira, né, mais equilibrada, né, saudável. Né? A outra questão que eu acho que é importante, né, é o tempo, a frequência, né, a intensidade, né, que essa mãe vai ficando nesse sofrimento intenso de não conseguir, às vezes, se relacionar com o bebê, de deixá-lo chorando. Porque né? a mãe, quando tá realmente mal, né, mesmo quando o bebê demanda, ela consegue... Não, aqui tá mal, né? Ela atrasa, né? Ela não vai, se recusa, né? Deixa chorando. Eu lembro de um relato de uma mãe que ela estava muito num quadro depressivo bem significativo, a ponto dela colocar o bebê para dormir e aí ela ia tomar banho. E ele chorava, ela não saía do banho. Ela ficava mergulhada, literalmente, naquele chuveiro e chorando muito. E ela teve uma dificuldade muito grande de abrir mão das coisas dela. Então, ela não conseguia se vincular com o bebê. E o pior, não sentia culpa. Né? Então, acho que tudo isso, né, a gente poder
olhar assim, porque o que nós estamos falando aqui? Que apesar de toda a dificuldade, né, tudo que vai acontecendo no processo, a gente sente culpa, a gente se cobra, a gente tá ligada no bebê, né? Teu exemplo, né? Saiu de casa, mas bateu o carro querendo voltar logo porque o bebê podia chorar. Então, assim, é uma ligação. Sai, mas tá ligada. Vai tomar banho, mas tá ligada. Vai usando recursos para voltar para esse bebê, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que a pior das situações, se a gente pudesse colocar numa régua, é essa falta de conexão. Sim. Né? Quando a mãe não consegue vários processos de adoecimento. Tem a mãe que ela consegue executar todas as tarefas com o bebê. As concretas, né? De sobrevivência, de manejo. De dar banho, amamenta, troca. Mas o que se sente não consegue, né? Não consegue estar ligada. Não né? tem emocionalmente, afeto, né? O afeto, né? o olhar, mente, uma mente que esteja conseguindo se conectar. Tem também aquela que também está sofrendo muito e adoecendo, né? Que pode adoecer, que pode chegar no nível de sofrimento muito intenso, que ela sente que é melhor que o bebê não a tenha por perto. Olha só, que sofrido, né? Que é melhor qualquer pessoa estar cuidando do seu bebê, menos ela. Sim. Se sente incapaz. Se sente incapaz, se impotente, sente ou que está ou impotente, ou que está prejudicando, estragando o bebê, que é melhor que qualquer outra pessoa esteja com o seu bebê, menos com ela. Isso também é um nível muito grande de sofrimento e também de um adoecimento. E às vezes passa despercebido, porque essa mãe, ou muitas delas que estamos falando, tem vergonha de contar, tem medo do que vai ouvir, né? E fica passando isso em silêncio. Então tem a negação, tem as saídas que vai encontrando para lidar com isso. De ser verdadeira com o que sente, porque se julga, se culpa, né? Isso, e fica em silêncio. Fica em silêncio. Né? Fica em silêncio. Por isso que é muito importante isso que a gente está fazendo aqui e pensar, né, num lugar de amparo para as mães, as rodas de conversas, né? Porque quando a gente está entre mães, a gente tem ali uma possibilidade maior de conseguir falar sobre esse sofrimento, falar com um pouco menos medo de julgamento, porque, né, como a gente falou ali no início do episódio, apesar de a gente ter algumas semelhanças, algumas mães, outras muitas diferenças, todas nós em algum lugar nos encontramos, né? Todas nós passamos pelo puerpério, né? E o puerpério ele equaliza de alguma forma, né? Então a gente consegue se conectar enquanto mães e amparar, né? Então às vezes é muito difícil a mulher encontrar isso, por exemplo, na consulta do pediatra ou no retorno com a obstetra, né? Porque é tudo tão corrido, é um lugar ali que não tem tanto espaço assim para esse tipo de conversa, né? Se tiver, que bacana, aproveite, né? Mas muitas vezes isso não acontece, muitas vezes as mulheres não têm, né, recurso, disponibilidade, tempo para uma terapia nesse momento inicial, né? Então uma conversa, ainda que de uma forma irregular, né? Ainda que com o tempo espaçado, sei lá, uma vez por mês, é muito importante, porque de alguma forma começa a dar vazão, começa, né, a trazer um movimento para esse sofrimento que pode ficar ali represado. Né? Sim. Até amigas que estão encarnadas, vivendo isso por um processo de identificação maior, né? Isso ajuda muito. Eu li esses dias um trechozinho de uma matéria falando coisas que perdemos no decorrer dos anos e que as mães, mulheres de antigamente, se reuniam nos finais de semana para ir à missa, para ir à quitanda. Eu li também essa matéria. Para ir à quitanda, para ir nos lugares, e elas se reuniam e conversavam, mesmo que fosse para falar da fé, né?
Mas essas trocas nos finais de semana, eu acho que arejava. Abastece, Abastece, Uhum. né? Passa por um processo de identificação que acalma a alma, que fala, não é só comigo, Aham. né? Não é só comigo, não sou só eu. Isso diminui, né, a cobrança moral, a cobrança mais onipotente de que você tem que dar conta, tem que fazer acontecer, né? Isso ajuda muito, Sim, né? Ajuda. as trocas, né? As trocas. Eu tive uma troca bem legal, assim, com uma amiga no iniciozinho. Ela veio me visitar e aí a gente foi conversando ali sobre as experiências ali pós-maternidade imediata, assim, e eu fui falando e ela falava também, eu vivi isso. E naquele momento que você tá ali com o peito rachado, sem dormir, e você escutar que outra pessoa passou por aquilo de uma forma semelhante, você fica assim, chega a ser reconfortante, parece bizarro, né? Mas é reconfortante, assim, pensar, né? E a gente teve uma troca legal porque a gente foi para um caminho de bastante onipotência ali no início, do tipo assim, no segundo dia, nossa, meu peito não vai rachar. Meu peito não vai rachar, não rachou até agora, não vai rachar. Mal sabia. Estava por vir, né? Não, mas é tudo Ai, que certo. dó, ai, que dó, né? Primeira semana, os 4 avós ali, super eufóricos, ajudando um monte ali, quase, né, que faltando coisa para fazer. E eu, nossa, mas as mães falam que não dava tempo nem de lavar o cabelo. Eu tô conseguindo lavar o cabelo na primeira semana. Depois os avós vão indo embora, né? Vão ficando menos tempo com a gente. Sim. E aí a gente vai tendo os impactos aí da realidade, né? Então a realidade, ela também vai atravessando a gente, vai de uma certa forma tirando a gente dessa onipotência inicial e aí a gente vai entrando em contato, né? A duras penas com todos esses sofrimentos, né? Mas Sim. é assim. É assim. É assim. Eu tive uma amiga também que a gente teve bebê muito pertinho e a gente compartilhava tudo. E então foi muito bom, né? Porque quando tudo que eu tava vivendo, ela também tava, e aí a gente dividia aquilo que não tava, né? Então foi algo que acho que isso era uma saída, né? Sim. Criativa para passar por tudo aquilo, né? Bom, gente, o papo tá muito bom, bom no sentido da importância de se falar sobre isso, né? A gente tá falando sobre coisas difíceis e, obviamente, a gente não deu conta de falar sobre tudo, toda a variedade de coisas que envolve o puerpério, né? As transformações, as saídas que a gente vai tentando dar para o sofrimento, né? Mas a gente vai conversando, tem muita coisa ainda vindo pela frente. Nós vamos continuar, né? Nós vamos Então a gente vai poder conversar muito sobre vários temas, Sim. né? Sobre vários temas, tudo que envolve maternidade, mães de primeira viagem, mães com mais experiência, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou da nossa experiência como mães, ou seja, de dentro da vivência, mas também como mães psis que somos. Então a gente tentou trazer para a nossa conversa hoje um pouco mais dos aspectos emocionais, do sofrimento, da profundidade da experiência. E que a gente possa continuar conversando, né, em rodas, entre 2, 4, 5 mães que seja, com esses temas que angustiam, incomodam, ou deixa a gente feliz também, né? As dores e as delícias da maternidade, né? Então, acho que é isso. Enviem para as mães que vocês conhecem, vamos aumentar a nossa roda e também trazer mais mães para ficar entre mães. E venham sentar-se com a gente no próximo Mães Entre Mães no Sofá, que será muito especial. Muito especial, Será que a gente pode? Gente, vamos degustar um pouquinho do segundo episódio. Estamos sonhando o terceiro também. Mas só um pouquinho, tá? Vou falar só um pouquinho, que no terceiro episódio a gente vai ter uma convidada muito especial. E quem quiser saber do tema, algumas pessoas já sabem, porque seguem a gente no Instagram. Então, tá por ali. Segue a gente no Instagram que vocês vão saber. Mas logo, logo a gente vai divulgar de novo o nome da pessoa, o tema
Então não percam, vai estar muito legal o terceiro episódio. Isso mesmo, teremos convidadas, né, para ampliar a nossa roda e também a representatividade das mães. Isso, porque a gente sabe que o nosso N é pequeno, né? Então a gente não vai dar conta de abarcar, ilustrar todas as vivências, né? Isso seria pretensioso demais. Então, à medida que a gente for trazendo as convidadas, a gente vai ampliando os temas, ampliando a roda, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa vivência que a gente teve aqui de passar do glamour da gestação para a dureza do porpério. E é isso, fiquem com a gente, sigam a gente no nosso canal, no Instagram. E é isso, esse é o Mãe Entre Mães do Sofá. Tchau, gente! Tchau.